Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A ideia da análise retrô de hoje me ocorreu quando no final de semana retrasado eu estava assistindo a final da Taça Rio entre Botafogo e Bangu. E a todo momento na transmissão, o narrador e os comentaristas faziam questão de lembrar da tradição e dos grandes feitos do pequeno, porém tradicional time carioca. Então a análise retrô de hoje é sobre o Bangu, vice-campeão brasileiro de 1985. O histórico time que conseguiu essa façanha de chegar a uma final de Brasileirão, lotar o Maracanã com as torcidas dos 4 grandes clubes do estado torcendo por ele, mas infelizmente para os alvirrubros perderam a decisão para o Coritiba. Então vamos pegar aqui a nossa prancheta, deixa eu só dar aquela checada de praxe no enquadramento, para vocês não perderem nada, e falar sobre esse time base do técnico Moisés Paulada. Gilmar no gol, Márcio Nunes na lateral direita, Jair e Oliveira na zaga e o Baby na lateral esquerda. Israel era o primeiro volante, Pingo, uma espécie de segundo homem de meio campo aqui, apesar de ele jogar mais à direita desse 4-3-3, e o Mário, que era o camisa 10 do time, importantíssimo para o funcionamento coletivo do Bangu. Os pontas, Marinho na direita e Ado na esquerda, e o centroavante, o Fernando Macaé. Esse elenco ainda contava com nomes como meio-campista Lulinha e o centroavante João Cláudio, que foram titulares na final nos lugares do Pingo e do Fernando Macaé, respectivamente, tá? Esse time jogava num 4-3-3 que explorava tudo na velocidade das transições, especialmente na qualidade individual dos seus dois ponteiros, dos seus dois extremos, beleza? Mas vamos por partes. A saída de bola começava com o goleiro Gilmar, tendo a companhia dos zagueiros abrindo próximos aqui da área, beleza? Os laterais, o Baby e o Marinho Nunes, subiam para dar amplitude, enquanto o volante Israel se apresentava como opção de passe por dentro. Não chegava a ser uma saída volpiana, tá? Mas o goleiro tinha 3 opções de passes. Os laterais se mandavam para o ataque ao mesmo tempo. Também é importante dizer que aquele time do Bangu não forçava saída curta sob pressão. O que acontecia era o Gilmar preferir a saída com um dos zagueiros, vamos dar um exemplo aqui de uma saída pelo lado esquerdo, tá? E aí quem recebesse o passe, né, ligava o Israel por dentro. Esse, obviamente, tinha 4 opções de passes, né? Os 2 laterais pelos lados e os 2 meio-campistas por dentro. Além, é claro, aqui dos 2 pontas e o centroavante por fora, numa segunda linha, num passe mais forçado, se ele quisesse. Também havia a possibilidade de se optar por uma saída de bola mais direta, com bola longa, buscando especialmente o Mário, tá? Que era esse meia, esse camisa 10, era o grande cérebro desse time e recebia a bola de costas, muitas vezes se deslocando para dentro, como se fosse um meia de um 4-2-3-1. Então nessa saída aqui mais direta, com os zagueiros ou com o próprio goleiro, né, o lançamento sempre buscava aqui, né, o camisa 10. Então, quando ele fazia esse movimento, ele poderia fazer uma espécie de pivô, ligando a jogada diretamente com um dos pontas que afunilava, né, atacava a área. Quando ele fazia esse movimento, o centroavante atacava, né, o segundo pau. É claro que quando o Mário recebia de costas, ele virava o corpo para fazer o passe para um dos pontas, e aí havia esse ataque ao espaço, tanto do centroavante quanto dele mesmo, né, para poder receber a bola aqui na altura da marca do pênalti, beleza? Mas isso era quando a jogada era construída com menos passe e com mais pressa, principalmente quando o time era mais pressionado também na defesa. Ofensivamente, quando o Bangu se estabelecia na frente, ele se transformava quase que num 4-2-4. A compactação não era tão grande como nos dias de hoje, mas vamos ilustrar bem aqui para a gente entender esse 4-2-4 com uma linha de defesa até alta, tá? O Israel e o Pingo ficavam como volantes, né, na frente dos zagueiros, o Mário encostava no Macaé, servindo como um ponta de lança, ele conduzia as transições, distribuía os passes verticais, era uma grande ligação do meio-campo com o ataque. Em tempos de um futebol menos compacto e mais espaçado, esse tipo de jogador era importantíssimo, né? Ele era o grande cérebro do time. E estudando esse time aqui do Bangu me fez perceber por que os mais antigos acham que os times dependem tanto de um camisa 10. Porque praticamente era impossível jogar sem um jogador com essa característica, já que os volantes dificilmente participavam da construção ofensiva. Aqui eu coloquei todo mundo mais compacto, mas a gente pode imaginar que, né, que no futebol aqui brasileiro dos anos 80, muitas vezes a distribuição era essa, tá?
era bem espaçado realmente, e o Mário, que era o camisa 10, né, tinha que buscar a bola aqui dos pés dos volantes e fazer toda essa ligação, né, do meio-campo, da própria metade do campo, com o terço final aqui, com esses 3 atacantes, e ele sendo ali quase que um quarto atacante também, tá? Em tempos de mais compactação, menos espaço, principalmente entre linha, que era onde o Mário jogava, hoje o camisa 10 não é tão indispensável como era no futebol dessa época, beleza? Os pontas, o Marinho e o Ado, eles ficavam mais abertos, enquanto os laterais, apesar de subir no momento de saída de bola, ficavam mais contidos, tá? Esperando aqui os momentos em que suas ultrapassagens fossem necessárias. Eles eram os principais jogadores do time, né, falando dos pontas, atacando profundidade, partindo pro drible, cruzando bolas na área e criando muitas situações de mano a mano com os laterais adversários. A referência era o centroavante Fernando Macaé, que tinha por funções não só marcar os gols, mas também prender os zagueiros, empurrava-os para trás, para dar ainda mais espaço ali para o Mário construir pelo meio, além, é claro, de ser a grande peça para disputar pelo alto as bolas aéreas e finalizar os cruzamentos que vinham dos lados, já que talvez a principal jogada do time do Bangu era essa bola levantada na área. O Bangu tinha alguns padrões ofensivos claros, né? Talvez a jogada mais característica fosse realmente essa bola em aqui um dos pontas, o drible ou o avanço até a linha de fundo, o passe no lateral que fazia a ultrapassagem, né, caso ele realmente fizesse, ou o próprio ponta cruzava para o Fernando Macaé, com o Mário chegando de trás para finalizar os rebotes, beleza? As transições rápidas com bola no Mário e dele para os pontas criarem individualidade também era muito eficaz, né? O Bangu acelerava muito quando encontrava espaço. Então sempre que o Mário pegava a bola aqui, ele já girava o corpo ou mesmo fazia o pivô para que um dos pontas já pegasse, já arrancasse em velocidade e já afunilasse isso aqui para a área. E a bola longa para o Macaé fazer a casquinha também era muito comum, não só para aquele time, mas em todos no futebol brasileiro da época. Então ele poderia fazer tanto o pivô para quem vinha de trás, ou fazer a casquinha para o próprio Mário, ou qualquer outro jogador que viesse de trás, um dos pontas, né, pudesse aproveitar esse passe que ele dava para trás, né, disputava no alto, dava a casquinha para amortecer a bola e já fazia um passe consciente para quem vinha de trás poder conduzir a bola para a área, beleza? Sem bola, o Bangu defendia no 4-3-3, voltava para o seu sistema base, o Mário aqui mais à esquerda do Israel. Os pontas recuavam para formar uma linha de 5 se necessário, tá? Juntamente aqui com os outros meio-campistas. Ou de 4, se fosse só um voltando durante a jogada e o outro continuava aqui, né, ao lado, mais aberto, né, do Macaé na frente. Hoje em dia a marcação seria chamada de bloco médio, mas como ela era mais espaçada, dá para dizer apenas que não era muito alta nem muito baixa, né, o suficiente para não ceder espaço nas costas da última linha, para que ela não precisasse correr para trás com frequência no jogo. A prioridade era fechar o centro, né, e forçar o ataque adversário a jogar pelos lados, já que o gol é no meio, entende-se que ceder os lados do campo é menos perigoso, beleza? O Bangu era um time vertical, simples e taticamente que potencializava suas peças ofensivas. E isso tornava muito competitivo. Não à toa também em 85 eles foram vice-campeões cariocas, perdendo a final pro Fluminense. Mas vamos dar uma olhada na campanha do Bangu no Brasileirão daquele ano? Primeiro vamos entender a fórmula daquele torneio, tá? 44 clubes participaram e eles foram divididos em 4 grupos. Os grupos A e B com 10 clubes e os grupos C e D com 12 clubes cada, tá? Os clubes do grupo A enfrentavam os do grupo B e os do grupo C enfrentavam os do grupo D em turno e retorno. Os campeões de turno dentro dos grupos se classificavam para a próxima fase, mas os dois mais bem colocados no somatório das campanhas dos 2 turnos somados, ou seja, 4 clubes por grupo avançavam para a segunda fase. O Bangu estava no grupo D e liderou os 2 turnos, 17 pontos no primeiro e 16 no segundo. Também avançaram para a segunda fase naquele grupo a Ponte Preta, o Joinville e o Brasil de Pelotas. Na segunda fase, os 16 classificados foram reorganizados em 4 grupos de 4 clubes. Os clubes se enfrentaram dentro de seus grupos em turno e retorno, 6 rodadas, somente o líder de cada grupo avançaria para as semifinais. Só que com uma diferença. Lá o turno e o retorno eram isolados, tá? Aqui é como se fosse um campeonato só, de pontos corridos, sem diferenciar. Era mais na questão de ser
jogo em casa e jogo fora, tá? Jogo de ida e jogo de volta, mas tudo contando como um campeonato só. Como a fase de grupos da Libertadores hoje em dia, da Champions antigamente também era, enfim. O Bangu liderou o grupo que tinha Internacional, Vasco da Gama e o Misto de Mato Grosso, com 4 vitórias e 2 empates em 6 rodadas. Nas semifinais, o Bangu reencontrou o Brasil de Pelotas e em 2 jogos venceu por 1-0 e 3-1, avançando até a grande decisão, em que o adversário foi o Coritiba, que eliminou o Atlético Mineiro nas semifinais. Nessa final, decisão em jogo único, na casa do time de melhor campanha, o Bangu teve a oportunidade de jogar no Rio de Janeiro, no mítico estádio do Maracanã, para um público de 91.257 pessoas. O alvirrubro jogou desfalcado, do Fernando Macaé, e o meio-campista Pingo começou o jogo no banco. Índio abriu o placar para o Coxa aos 25 minutos. 10 minutos depois, Lulinha, que entrou no time titular no lugar do Pingo, empatou o jogo. E aí a decisão foi para os pênaltis. Nas primeiras 10 cobranças, 10 acertos, 5 para cada lado. Gilson, Pingo, Baby, Mário e Marinho converteram suas cobranças. Sim, Gilson, o goleiro, tá? Ele bateu o pênalti. Na primeira alternada, o Ado, que era um dos craques do time, acabou desperdiçando, e o Coritiba, que acertou as 6 penalidades, se sagrou campeão pela primeira vez na história. Mas nada disso diminui o feito do time que teve a melhor temporada da história do clube, que jogou inclusive a Libertadores em 1986. No período, o time tinha um investimento de um dos maiores bicheiros do Brasil, o lendário Castor de Andrade. Quem é do Rio de Janeiro certamente já ouviu falar nele. Se eu não me engano, no Globoplay tem uma série sobre ele, vale muito a pena assistir, tá? Ele que foi patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, fundador da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que organiza os desfiles e torneios do Carnaval Carioca até hoje. Então teve muita influência, no Carnaval. E no futebol, ele que investiu muito no Bangu durante os anos 80, costumava dizer que craques era como cavalos de exposição, cada um tinha o seu preço. E que se o Bangu não tinha torcida, ele mandaria comprar uma. Sua última conquista, pelo clube foi a Taça Rio, de 87. No ano seguinte ele deixou o futebol com a justiça ali no cangote dele, mas engana-se que a tradição do Bangu vem apenas desse período, em que ele recebia financiamento do dinheiro sujo, criminoso, do jogo do bicho. O clube é bicampeão carioca em 1933 e 1966, também é campeão do torneio Rio-São Paulo de 1951 e até de um torneio internacional disputado em Nova York em 1960, mas nunca o time esteve tão perto de um campeonato nacional oficial na sua história como em 85. E dá para dizer até que ele era o favorito naquela edição. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!